Opa! Voltamos, meu povo. Segundo tempo da nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Estamos conversando com vocês um pouquinho sobre direitos e deveres do cidadão, tá? Entendemos um pouquinho no primeiro tempo sobre a ideia da norma em si, certo? Como um processo usual para melhor conformidade, o melhor convívio em diversas pessoas, tá? É uma linha ali que vai dizer como devemos nos conduzir, certo? Para que a gente possa ter uma relação mais saudável, evitando justamente o conflito, evitando o que a gente conhece aí como, por exemplo, o possível litígio, certo? E para justamente dar um senso à justiça, tá? De entender o que que ela vai julgar. Ela não vai julgar porque uma pessoa ficou chateada, ela vai julgar conforme o quê? A norma, certo? O que que a norma dizia? Tá? Para poder o que ser imparcial, certo? Essa é a grande ideia de uma norma, tá? No finalzinho da primeira aula, a gente conheceu um pouquinho as normas brasileiras, tá? A gente viu que a primeira norma, a norma maior, elas obedecem um sistema hierárquico. A gente tem uma norma maior, que é nada pode ser maior do que ela, nada pode bater de frente com ela, dizer algo que está ao contrário do que a norma maior diz, que é a Constituição Federal. E a gente tem normas menores. Por quê? Porque nem sempre tem tudo, tá? Até tem uma explicitação, né? Olha, vai defender o meio ambiente, viu, Brasil? Tá lá no artigo 225 da Constituição, salvo engano, tá? Posso estar enganado. Mas tem lá o artigo que diz. Mas tá dizendo tudo? Não. Aí eu preciso de ter o quê? Várias outras leis para poder explicar o que é defender o meio ambiente, certo? Aí eu tenho, por exemplo, Política Nacional do Resíduo Sólido, é uma lei, certo? E essa lei complementa a ideia do que está lá na Constituição, certo? Vai ter uma lei, por exemplo, sobre crimes ambientais, é outra lei, certo? Que cria o quê? Dispositivos para dizer o que é certo e o que é errado dentro dessa conduta. Tá? A gente vai ter outros acordos que podem acontecer, que são abaixo dessas leis, como por exemplo, contratos, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma fazenda, eu quero plantar soja, certo? E então, nesses plantios, em que lugar eu posso plantar? Cheguei aqui, tem uns matinhos aqui, eu vou desmatar e vou plantar, porque eu quero, tá? No passado a terra foi assim, agora é? Não. Eu tenho que fazer o que? Uma licitação, pedir para o Estado, dizer, ó, esse terreno aqui eu quero fazer aqui, pode, tá? Aí nessa licitação vai ter um estudo ambiental para dizer, ó, pode, não pode, certo? O que que pode? Isso. Ah, tá. Então vai seguir as regras, porque se furar essas regras, tá? Vai ter que justamente o que pagar as consequências. E sim, galera. Então dá para plantar, dá para crescer bastante. A gente tem muita produção de forma legal, lícita, tá? Para promover o enriquecimento do Estado. Tá? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável durante as nossas aulas, nas aulas de geografia, de história, de biologia, de química, tá? A gente fala muito, dependendo da aula, né? A gente puxa muito para o lado ambiental e fica na cabeça das pessoas que é só cuidar do meio ambiente. Não, tá? Sustentabilidade é pensar na economia, é pensar no financiamento, no dinheiro, na viabilidade daquele projeto. É também pensar no lado social, das pessoas que fazem parte daquele meio, certo? No aspecto delas receberem, de conseguirem um emprego, delas conseguirem um alimento delas, beleza? E também, claro, é pensar no meio ambiente, tá? Que a gente fala tanto. E a norma, a lei, ela fala, ela conduz isso, tá? Ela conduz para que tudo isso aconteça. Aí lá embaixo, nessa coisa chamada licitação, tá? Existem contratos, que também é uma norma. Quando eu furo um contrato, aí eu também estou quebrando aquela norma de conduta. E aí a gente pode ser punido, certo? Ou a gente vai ter que receber alguma intervenção para poder aquele contrato ser quebrado de forma mais usual, certo? Bora lá, pessoal de São Luís do Piauí, pessoal de Assunção do Piauí, Maria Cauane, Michele Moura, Sidney. Vamos mais conversar um pouquinho sobre esses direitos, tá? Bom, ó, como eu disse para vocês, a norma brasileira, a lei brasileira explícita, escrita, ela é escrita por quem? Por legisladores, pelo poder
legislativo, tá? Mas existem tratados internacionais que chegam para o Brasil, tá? Nem todo tratado ele precisa ser avaliado. Os tratados internacionais que são acordados pelo Brasil, que o Brasil assina embaixo, ele precisa passar por uma certa leitura antes de ele entrar dentro da norma, dentro da norma legislativa brasileira, ó. As convenções internacionais são tratados multilaterais, tá? Aberto a ratificações dos Estados-membros, cuja vigência internacional não correspondem a leis internacionais, e sim depende de ratificação jurídica nos ordenamentos internos dos países membros. Então, aquela coisa, vai fazer uma reunião internacional, por exemplo, pode ser uma reunião do meio ambiente, tá? Semana passada, por exemplo, era para a gente ter tido a Eco mais 30, né? Que é relacionado à Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Que foi uma das reuniões de meio ambiente mais importantes do mundo que a gente já teve, tá? Era para ter sido semana passada, não aconteceu por conta das eleições brasileiras. Não pode ter esse tipo de acordo no período eleitoral, tá? Não sei se adiaram, se não vai ter de jeito nenhum, mas acordos como esse, reuniões como essas, geram acordos, assinam-se acordos, tá? E não é simplesmente assinou, agora a gente vai ser obrigado a fazer, não, os representantes brasileiros, normalmente é o chefe de Estado, eles vão lá, eles assinam, eles têm, claro, uma assessoria, né, para poder avaliar aquilo dali, e aquilo dali volta, vem dentro do Estado. Observe que a gente tem a palavrinha aqui, ó, abertos à ratificação. Tá? Então eles assinam, mas eles voltam para o Estado, porque o Estado ele possa, de fato, os legisladores, eles possam avaliar aquele acordo, eles possam ver a viabilidade de criar normas para aquilo dali, ou de corrigir as normas que já existem. Tá? No Brasil, após ser ratificada, a convenção passa a ter natureza de lei ordinária, ou seja, de lei comum. Certo? Então ela passa por aquela ratificação. Às vezes o Brasil até já tem uma lei parecida, ela precisa só sofrer pequenas modificações. Às vezes eu preciso criar toda uma normativa jurídica maior, certo? E é claro que vai demorar muito mais por conta do processo legal que realmente demora para acontecer, tá? Existem outras leis, como por exemplo, a medida provisória. A medida provisória é uma lei? É uma lei, tá? Né, é uma norma. Ela não é escrita pelo Poder Legislativo, ela é escrita por quem? Pelo Presidente da República. E ele só vai escrever ela numa única situação. Que situação, professor? Tá aqui, ó. Casos, urgência e relevância. Teve a pandemia do nada, certo? E o Presidente da República tem que fazer alguma coisa, tá? Ele não pode esperar o processo legal acontecer de forma usual. Ele precisa agir de forma urgente e emergente, dependendo do caso. Porque caiu a barragem lá de Brumadinho, Minas Gerais. Ele tem que agir ali de forma célere, rápida, certo? Então ele não pode criar uma medida provisória para tudo. Tá? Ele precisa avaliar as situações dos casos para poder entender como é que ele pode propor uma medida ali para solucionar, né, ou apaziguar, ou melhorar de alguma forma. E normalmente essas normas que ele cria, ela tem um prazo de validade, certo? É o prazo até solucionar o problema imposto, certo? E isso promove, galera, essas medidas provisórias, normalmente elas promovem mudanças na organização do próprio Estado, certo? Agora a prioridade vai ser solucionar esse problema aqui. Então, cessa um pouquinho as aulas, a saúde ela vai ser destinada a atender a população que está em risco, certo? Então, a gente muda o foco e, claro, o lado financeiro também. Tá? Então, o orçamento público ele também tem que ser modificado para assistir e para solucionar o quanto antes aquele problema que está acontecendo ou que aconteceu, certo? Então, normalmente acontecem essas medidas provisórias, tá? A gente tem resoluções, tá? Que são atos administrativos expedidos pelas altas autoridades do executivo, tá? E aí normalmente não é o presidente da República, ele é o chefe específico, por exemplo,
a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, tá? Então tem a resolução de um dos departamentos dele, como por exemplo o CONAMA. Sabe aquelas latinhas de lixo colorido que a gente tem? Vermelho, amarelo, azul. Isso é uma resolução do CONAMA, é uma lei, e a gente deve obedecer a ela, tá? A gente tem uma outra lei, e aí nesse caso não é uma resolução, é uma lei, tá? A lei 12.000, agora eu esqueci o número dela toda, mas é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei, tá? E é uma lei ordinária, é uma lei comum. Mas ela vai dizer como é que o resíduo sólido, que a gente conhece popularmente como lixo, ele deve ser tratado, ele deve ser destinado. E aí o que, que ela vai dizer? Tá, viu, Nádia? O que, que essa norma vai dizer? Que existe a responsabilidade compartilhada. Tu sabia disso? E aí, Nádia? Todas as pessoas da cadeia de produção de um produto são responsáveis pelos resíduos que produzem. Quer dizer o quê? Que a indústria, se ela poluiu, se ela gerou um resíduo sólido, ela é responsável pelo resíduo que ela produziu, para evitar a poluição. E isso inclui o consumidor final. E todos nós que estamos assistindo essa aula somos consumidores finais. Porque a indústria, ela só produz porque tem um consumidor final querendo o produto. E a gente é responsável por todo o lixo que a gente produz. A gente é responsável. E qual é a responsabilidade nossa? Como cidadão, a nossa responsabilidade, cidadão não, desculpa, mas como consumidor final, a nossa responsabilidade é separar o lixo. Só isso. Aí tem a resolução do CONAMA, resolução 265, eu acho. Resolução do CONAMA que vai dizer o quê? Sobre a coleta seletiva. Aquelas cores de classificação da coleta do lixo, certo? Eu não sei se coloquei dentro desse material, mas pronto, tá aqui, ó. Quase, não foi 265 não, 275, tá? A resolução 275, que foi publicada pelo CONAMA. O CONAMA, galera, ele é do Ministério do Meio Ambiente, certo? Que é do Poder Executivo. Tá? Então, a Resolução 215, que foi publicada em 2001, estabelece o código de cores para diferentes tipos de resíduos a ser adotado na identificação dos coletores e transportadores, bem como campanhas informativas para coleta seletiva. Aí tem lá o azulzinho para colocar papel, amarelo, metal, vermelho, plástico, verde, vidro, marrom, material orgânico. Tem outras cores também. Mas nós, como cidadãos, precisamos separar esse resíduo sólido. Certo? E aí, claro, tem responsabilidade da indústria, do comércio e do próprio Estado. O que o Estado faz? Ele coleta o material que já foi separado e dá a destinação adequada para cada um deles. Por exemplo, a destinação adequada é não ir para o lixão, e sim para o aterro sanitário. Tem aterro sanitário suficiente? Talvez não, certo? E aí é um momento que algumas pessoas podem estar falhando. Existem normas também que a gente conhece como normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras são normas ligadas à segurança do trabalho, certo? São 17, agora eu esqueci o número total delas, tá? É interessante vocês conhecerem um pouquinho delas. Existem aulas específicas aqui no curso técnico em administração que vocês vão trabalhar sobre a norma regulamentadora, tá? E aí é nessas normas regulamentadoras que surgem características ligadas à segurança do trabalhador. Sabe essa máscara que a gente usa agora no período da Covid? Ela é considerada uma EPI, um equipamento de proteção individual. Assim como, por exemplo, luva, capacete, coletes, tá? Então, dependendo do trabalho, a gente vai ter vários EPIs, equipamentos de proteção individual. Ah, um ambiente de lugar escuro. Ah, eu preciso usar uma roupa com sinalizador, aquela que brilha, tá? Ah, é um lugar que cai objetos, né? Construção civil, tem que usar um capacete, né? Um óculos de proteção no olho, tá? Dependendo do risco com que você trabalha, você vai ter uma norma
de conduta, né? Uma lei que vai dizer que isso é obrigado. E galera, norma regulamentadora é uma lei, tá? Ela não é uma lei por escrito, mas ela é uma norma que deve ser obedecida, tá? E ela tá lá, ó, ela é prevista. Ela é prevista aonde? Lá numa lei maior, que é na consolidação das leis do trabalho. A consolidação das leis do trabalho, a consolidação das leis do trabalho, que ela guarda quem? O trabalhador, é uma lei ordinária, a lei 6.514. Ela prevê lá no título 2 o que? Desculpa, lá no capítulo 5, título 2, o que? Medidas de segurança do trabalhador. Aí, para isso, ok, Meriane, obrigado pelo feedback. É interessante entrar em contato com o suporte técnico, tá bom? Beleza? Para poder eles preverem uma solução, se o problema é local, tá bom? Já entrou em contato com o suporte técnico, Meriane? Entre em contato com o suporte técnico, tá? Qual é o contato, Maioli? Ah, beleza. Se você não tem um contato, a gente vai mandar já já aqui pelo YouTube para vocês, tá bom? Então, ó, atenção. Então, lá na lei federal, isso aqui, ó, a lei 6.514 é a consolidação das leis do trabalho, ou CLT. Isso aqui é a lei ordinária que eu disse para vocês, certo? Ela prevê o quê? Itens ligados à segurança e medicina do trabalho. Aí só que ela diz tudo? Não. É muito complexo, galera. Só essa história de EPI, a gente teria umas 2 aulas aqui só para falar de EPI. É muito conteúdo, certo? Aí tem que pensar, por exemplo, vou mexer com fogo. Então, o que eu preciso prever naquele trabalho que pode ser um risco para o trabalhador? Para quê? Para garantir aquele trabalhador segurança. Para trabalhos insalubres, para trabalhos perigosos, certo? Então, usar capacete, usar óculos de proteção, usar máscara, enfim, certo? Inclusive, outra coisa interessante é que a empresa que emprega aquele trabalhador também deve garantir esses EPIs para o trabalhador. Isso é previsto lá na CLT. Então, essas outras normas, ó, como norma regulamentadora, as resoluções, elas são outras normas que servem para o quê? Para complementar o quê? A conversa com que a lei federal, ou a lei complementar, ou a lei ordinária não consegue caracterizar, certo? Ó, norma regulamentadora consiste em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores. Qual é a obrigação do empregador da norma regulamentadora? É garantir que aqueles materiais estejam lá. Precisa de capacete, então o empregador tem que ter todos os capacetes para todos os colaboradores, todos os funcionários. Tá? E do trabalhador, qual é a obrigação dele? Usar, certo? Usar. Então não adianta o empregador oferecer, ó, tem um capacete aí, e o empregador, e o empregado, né, o trabalhador, não usar. Por isso que a gente, quando a gente está na empresa, tem sempre uma pessoa lá fiscalizando, né, a pessoa até diz, mas é chato, né, chato, não deixa em paz, certo? Tá o tempo todo olhando, julgando se a gente está usando ou não está usando o EPI. Por quê? Porque é obrigação do trabalhador utilizar aquele equipamento. Ah, professor, mas incomoda, esquenta e tal, mas a sua segurança é mais importante. Beleza? Do que um leve incômodo, certo? Aí, claro que a gente tem diversos tipos de EPIs, né, alternativas diferentes que podem dar maior conforto também. Beleza? Bom, vamos conhecer um pouquinho da estrutura de um ato normativo, tá? E aí qualquer um deles. Norma regulamentadora, resolução, medida provisória, convenção, lei ordinária e lei complementar. Todas elas têm uma estrutura um pouco parecida, tá?
E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre essa estrutura do ato normativo, para que vocês possam o quê? Aprender a lei, tá? Temos 3 partes básicas, alguns livros vão dizer que vai ter 4, mas essas 3 são importantes, tá? Normalmente o foco da nossa da norma é a parte B aqui, ó, a parte do meio, certo? É a parte normativa, é o objetivo dela tá lá. Isso aqui é a parte mais importante, certo? Mas outras partes também são importantes, como por exemplo, a primeira parte que a gente tem o que é a explicação para que serve aquela norma, tá? Ela chama de parte preliminar, certo? Onde a gente tem a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, tá? Lá tá dizendo quem fez, para quem fez, certo? E por que fez. Basicamente é isso. Quem fez quer dizer, por exemplo, foi uma medida provisória, foi o presidente da República, conforme o que está previsto na lei, de criar uma medida provisória, certo? Ou não, foi o Congresso Nacional que criou essa lei. Então é uma lei federal. Para quem é? Para todas as pessoas em território nacional. Mas lá também especifica, essa lei aqui é com essa ideia, é com a ideia da questão ambiental, por exemplo. Tudo isso é explicado lá na epígrafe, certo? Na parte preliminar. E aí a gente entende que aquela norma, ela é uma norma de cunho nacional ou de cunho estadual. Porque o que acontece, galera, é que às vezes a gente lê uma matéria de jornal, aí fala assim, a nova lei propõe alguma coisa, tá? Aí você fala assim, tem agora uma nova lei. Mas quando você lê direitinho a norma, lá na parte preliminar, a gente entende que aquela norma é uma norma estadual, é uma norma municipal, e ela só serve para quem? Para aquelas pessoas daquele estado e daquele município. Tá bom? Então, às vezes, acaba tendo muita divulgação errada dessas notícias porque a gente não lê a parte preliminar. Tá bom? A parte no meio, né, a parte normativa, é a norma em si, com aqueles vários artigos. E a parte final, a gente vai ter algumas outras disposições. Como, por exemplo, essa lei, ela cancela, revoga a última lei existente. Essa lei entra em vigor quando? Né? Por exemplo, é uma lei muito grande. Tá? Como, por exemplo, o Código Civil Brasileiro, né, que foi reformulado em 2002, tá? E quando ele foi publicado, ele falou assim, é uma lei com mais de 2.000 artigos, muito grande, tá? Aí que foi que eles fizeram? Deram um ano para as pessoas se acostumarem com essa norma. Tá? E o Código Civil Brasileiro ela estabelece leis da organização cívica, tá? Das pessoas, né? Como a gente se interage com a gente mesmo. Né? Como se estabelecem contratos de trabalho, não, mas contratos de prestação de serviço, por exemplo, claro que vai ter legislações específicas para isso, mas tem uma previsão ali. Como se firma, por exemplo, parcerias, né? Por exemplo, eu quero abrir uma empresa agora, né? Então, como é que abre uma empresa, né? O EIRELI, o SA, LTDA, esses tipos de empresa estão previstos lá nessa norma, né? Então, como é uma lei muito grande, né, que vai prever casamento, por exemplo, divórcio, tá? Ela precisava de um tempo, tá? E aí chama isso de cláusula de vigência, tá? Então, a cláusula de vigência é o quê? É quando ela entra em vigor, quando ela tem força para executar as suas tarefas, tá? A maioria das leis entram em vigor no data da publicação, mas dependendo do caso, elas têm algumas restrições, tá bom? Então, ela deixa explícito lá para eles quando é que elas criam, tá? A lei mesmo, né, aquela parte B, tá? Até botar aqui, ó, parte B do slide anterior, tá? A gente vai encontrar os artigos, tá? Então, normalmente os artigos, eles estão estruturados, tá, em números, tá? Ordinal de primeiro a nono e de 10 em diante, tá? E dentro desses artigos a gente tem parágrafos, incisos, alíneas e itens, tá? E todas essas partes aqui, elas servem para explicitar, botar as exceções à regra geral que está no caput ou na cabeça, como eu já conversei com vocês, tá?
Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei um exemplinho aqui para vocês, ó, borracha, ó. Nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, eu tirei aqui, ó, do Código Penal Brasileiro, certo? Eu fiz um recorte do Código Penal Brasileiro. Tá dizendo, no artigo 32 do Código Penal, que código é esse, professor? Tá? É o Decreto-Lei 2.848, que foi publicado em 1940, tá? Vai dizer o seguinte, ó, as penas podem ser. Então, aqui ele está só me dizendo, ó, no caput, isso aqui é o caput, certo? Ele está me dizendo o que que é, certo? O que que é a lei. O que que a lei indica, né? A lei vai indicar o quê? Que as penas, elas podem ter caráteres diferentes. Aí, ó, os incisos, elas listam quais são as punições no caso. Aí temos as privativas de liberdade, restritivas de direitos e multas. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fura um sinal vermelho, a gente está pagando, a gente recebe uma multa, aquela multa ali é uma punição. Por quê? Por ter cometido uma infração legal, certo? Outro exemplo de artigo que a gente tem, ó, de novo, do Código Penal Brasileiro, tá? Artigo 171, sabe aquela expressão que a gente conhece, né? Eita, mas um fulano, sabe? Vou dar um nome aqui de uma pessoa, mas é só exemplificativo, viu, gente? Não estou dizendo que ninguém é estelionatário, não, tá? Mas vamos falar, mas sabe o João? Nossa, ele é mó 171, cara. A gente não fala isso, né? A pessoa ele é 171. Por que as pessoas falam isso, né? Porque isso está escrito na norma, tá? Então, 171 é um artigo do Código Penal Brasileiro que vai falar sobre o estelionato. O que é estelionato, professor? O caput da lei explica o que é estelionato. Então, essa primeira partezinha aqui, ó, vou riscar aqui, ó, é a cabeça. Ou caput. Ele diz a regra geral. O que é estelionato? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árduo, qualquer outro meio fraudulento, certo? Eu induzo de alguma forma a pessoa a cometer a entrar em prejuízo. Eu vou mentir para alguém para dizer, por exemplo, a pessoa, olha, eu vou facilitar aqui um plano de saúde. Você arranja um jeito de pegar o quê? Dinheiro daquela pessoa ali sem necessidade, depois some, certo? Beleza? A pessoa entrou ali confiando, achando que ia assinar um plano de saúde mais barato e tal, diferente, acabou sem plano de saúde nenhum. Isso é estelionato, tá? Beleza? Então isso aí é o que? É arranjar para você ou para outra pessoa vantagem ilícita, tá? Vantagem ilegal. E aí o que a gente vai ter? Ó, parágrafo 1º e parágrafo 2º, eles servem para explicitar ou para te botar alguma exceção. Ó, o primeiro parágrafo está dizendo aqui, ó, se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto em outro artigo. Tá? Então pode mudar a legislação ali. Agora, é claro, né? O que é pequeno prejuízo? Tá vendo como a lei ela não é tão explícita? Ela cabe interpretação. E aí quem é que vai interpretar nesse caso? O juiz. Certo? O juiz que vai interpretar o que é um pequeno prejuízo. O juiz é que vai avaliar quem é aquele réu, certo? E claro que tem os advogados também para defender esses réus ou para cobrar, né, uma maior punição. Parágrafo 2º, as mesmas penas incorrem em que? Aí tem o seguinte, ó. Inciso 1º, vende, permuta, dá pagamento em locação ou em garantia à coisa alheia própria, tá?
o que é disposição de coisa alheia própria, o que é alienação ou oneração fraudulenta. O que é uma oneração fraudulenta? Vende quando há permuta, dá pagamento. Então, observa que no inciso primeiro e no inciso segundo eu estou explicitando, tá? Eu estou listando para a gente, é uma lista, tá? Do que é uma disposição de coisa alheia própria, tá? Quando eu vendo, quando eu faço uma troca, permuta isso, é uma troca, tá? Então, nesses incisos, primeiro e segundo, eu estou trazendo uma lista, uma explicação, tá? Para deixar mais claro e explícito o que é isso. Então, esse trecho aqui que eu trouxe para vocês, eu trouxe como um exemplo, tá? Eu trouxe uma exemplificação. Então, ó, parágrafos. Isso aqui, ó, galera, são os parágrafos. Parágrafos. E aqui, ó, são os incisos. Certo? Inciso faz uma lista junto com a linha, os itens, tá? Os parágrafos trazem as exceções, nesse caso é uma exceção, poderia ser uma exemplificação, certo? Também. Então isso aqui é simplesmente para vocês visualizarem como é uma estrutura de uma norma, de uma lei, certo? Isso tudo é um dispositivo legal dentro de uma lei maior. E aí ali, ó, lá embaixo está aqui, ó. Que lei é essa? É o Código Penal Brasileiro, tá? Vigência de uma norma, tá? Em termos jurídicos, a vigência é o atributo da norma jurídica em que é o tempo, o espaço destinado àquela lei a ter efeitos, tá? Normalmente, o que é importante vocês saberem aí, ó, normalmente, é um dos últimos artigos, tá? Então, você desce até o final do artigo, certo? Da lei, tá? E a lei vai ter lá um artigo, como por exemplo, eu trouxe aqui, ó, o Código Civil Brasileiro. Ó. Como o Código Civil Brasileiro é uma lei muito grande, artigo 2044. Mais de 2.000 artigos, tá? Então, é difícil para os poderes, né, legislativo, jurídico, as pessoas, de modo geral, se acostumarem com aquela nova norma. Então, ele dá um tempo para ela entrar em vigor. Tá aqui, ó, esse código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Quando é que ele foi publicado? Né, ó, 1 ano, ele foi publicado em 2002, ou seja, em 2003, ele já estava em vigor. Tá? Então, normalmente, os últimos artigos, elas têm essa informação. A maioria dos artigos vão dizer o seguinte, ó, entra em vigor na data da publicação. E se não dizer nada, aí está aqui, ó, a norma entra em vigor 45 dias da sua publicação, salvo quando determinado pela norma. A maioria das normas vão dizer, entra em vigor na data da publicação. Certo? Então, se for publicado dia 24 de outubro de 2022, a partir de hoje, ela já causa efeitos. Aí você vai dizer o seguinte, professor, mas eu não estou acompanhando todas as normas. Pois é, acontece. Tá? Por isso a gente precisa estar acompanhando um pouquinho o que normas estão sendo publicadas, por exemplo, lá no Diário Oficial, acompanhando pelo menos os jornais que eles estão até divulgando um pouquinho quando essa norma ela é uma norma muito forte ou muito importante, tá bom? Junto com as nossas últimas normas, a gente pode ter uma cláusulazinha, um artigo que vai revogar uma lei anterior, certo? Beleza? E norma regulamentadora, ó, vigência de uma norma, ó, a norma regulamentadora número 2, tá? Ela foi originalmente editada por uma portaria, tá? Então, portaria, galera, também tem norma, também é uma norma, viu? Só que normalmente ela é fechada de um grupo, no caso era do Ministério do Trabalho, certo? Ela foi publicada por uma portaria número 3.214, de maneira a regular o artigo 160 da Consolidação das Leis do Trabalho. Conforme a redação dada, a Lei 6.514, tá? Ela alterou um pouquinho da CLT, tá? Permaneceram vigentes até o ano de 2019.
quando publicar uma nova portaria revogando a norma regulamentadora número 2. Inclusive, eu até chamei a atenção disso aqui para vocês, porque às vezes a gente está ministrando uma aula aqui do canal Educação e agora em 2022, tá? Outubro de 2022, vocês estão no módulo 2, tá? Então, às vezes, dependendo da disciplina, o professor traz uma norma para vocês, uma lei, e aí quando vocês terminam o curso, a lei mudou, tá? Foi o caso, por exemplo, da norma regulamentadora número 2, tá? Então, já teve aula, 2019, foi um dia desse, certo? Ela foi revogada. E ela já foi, e as normas regulamentadoras já sofreram algumas modificações entre 2021 e 2022, tá? Então, vocês precisam ficar atentos, porque às vezes vocês estudam alguma coisa, tá? E vocês acabam vocês precisam entender a lógica do funcionamento de uma norma. Por isso eu trouxe essa aula para vocês, para que vocês entendessem que existem outras partes de uma lei, tá? Que nem sempre uma lei ela vai estar em vigor. Então, às vezes a gente decora muito bem a norma em si. O que a lei diz, que tem que usar o EPI, né? Mas será que modificou essa lei do EPI? Acho que é a norma regulamentadora número 6, salvo engano, tá? Então, será que ela foi modificada? Será que... Então, eu preciso estar buscando sempre me atualizar. Se eu vou usar a norma regulamentadora, eu preciso ler a própria, tá? Se eu vou criar uma empresa, por exemplo, eu falei para vocês agora, tem vários tipos de empresa, né? EIRELI, LTDA, SA, tá? Vocês vão ter aulas específicas sobre esse tema. O que eu tenho que consultar? A lei, a norma. Tá? É claro que vão existir outras orientações sobre criar uma lei ou criar uma empresa, tá? Mas eu preciso consultar o que a norma diz, tá? Porque afinal de contas essa norma ela vai determinar como vai ser a condução, como vai ser a minha relação dentro desse processo de utilização dessa própria norma de modo geral. Então, como eu disse para vocês, a gente não tem só a parte geral de uma norma, de uma lei, a gente tem a parte inicial, certo? Ministério da Economia, portaria. E essa parte aqui, aqui é o título da norma, certo? Eu estou entendendo que norma é essa. É a portaria número 915, que foi publicada dia 30 de julho de 2019, certo? Então, isso aqui é o título da norma. Aqui é epígrafe, tá? Eu acho que eu coloquei aqui pra gente, não. Aqui é epígrafe, tá dizendo o seguinte, que essa norma, ela vai fazer... O que ela é? Aprova nova redação da norma regulamentadora número 1 e disposições gerais. Então, tem um artigozinho lá para falar sobre a norma regulamentadora número 1. Tá? E ainda diz quem foi que criou. Foi o secretário especial de Previdência do Trabalho, dentro do Ministério da Economia, que propôs ela. E ele tem o poder de criar uma norma como essa? Ele pode, porque ele é do Poder Executivo. O secretário especial de Previdência do Trabalho, ele é um cara do Poder Executivo. Ele pode criar normas? Pode. Segundo o quê? Segundo o decreto 9.745. Então, nessa partezinha aqui, tá? Ele está especificando quem criou, para quem criou e que lei fundamenta que ele pode criar aquela norma. Certo? Então, temos essa estruturação. Então, é interessante que vocês observem pelo menos essa partezinha do começo para vocês entenderem que norma é essa, para quem ela é. Tá? Aí, nessa portaria, ela tem o artigo 1º, artigo 2º, tá aqui, Artigo 2º, ela revoga portarias, tarará, tarará, e essas portarias são as portarias que caracterizam a norma regulamentadora número 2. Tá? Então, revogar é dizer que aquela outra lei não existe mais. Tá? Então, é interessante que vocês saibam, busquem saber se aquela norma ainda está em vigor ou não, porque às vezes ela vai estar lá publicada, mas ela não está mais em vigor, ok? E se ela não está mais em vigor, ela não tem mais força, tá? Para projetar a sua ação.
Funções essenciais da justiça, tá? Então entram aí algumas funções interessantes. Ó, Constituição Federal de 1988 reconheceu a existência de funções indispensáveis para a administração da justiça. São elas o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Advocacia e Defensoria Pública. Todas elas estão previstas na Constituição Federal, segundo os artigos que estão listados aí. Certo? Então, esses representantes, Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública, elas servem para o quê? Nos preservar, nos proteger. Certo? Sem aquela história de que, porque advogado é algo muito caro, professor, eu não posso pagar. Não, mas o Estado ele prevê formas de nos defender também. A gente pode procurar o quê? Um defensor público que ele é pago pelo Estado e não pago pelo quem está precisando. Então, eu quero me divorciar, eu preciso buscar aí solucionar um litígio pessoal, por exemplo, eu vou ter um defensor público para me proteger. Eu cometi um crime, ou não, estão me acusando de um crime, eu sou um réu, e eu sei que eu não cometi esse crime, e aí eu vou ficar sem defesa? Tá? Não, eu tenho uma defensoria pública também para esses casos, tá? Ou não, vamos nós, eu vi um crime que aconteceu, certo? É um absurdo, isso precisa ser o quê? Eu preciso acionar a justiça, tá? A gente pode ir para a delegacia e tudo mais, mas também pode ir, por exemplo, para o Ministério Público, tá? Aí existe todo um processo, tá? Um processo penal, certo? Para movimentar a justiça, né? Para acionar a justiça, porque a justiça ela não vai ficar julgando tudo em todo momento, ela julga quando ela é acionada, quando ela é acordada. Ou justiça, para acontecer uma situação aqui, a gente precisa o quê? Julgar essa situação. E aí o Ministério Público precisa ser acionado. Então, quando eu vejo um crime, eu preciso avisar, né? Para o Ministério Público, por exemplo, que aconteceu uma catástrofe aqui agora, certo? Aconteceu um assédio de crianças, por exemplo. Aí o Ministério Público ele é acionado nessas horas, tá? O Ministério Público é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa de ordem jurídica, tá? Então, no Ministério Público, a gente aciona ele quando a gente observa alguma ação que pode ser ruim. Existem ministérios públicos específicos, como é o caso do Ministério Público do Trabalho. Então, quando, por exemplo, aconteceu um acidente de trabalho, por exemplo, certo? Alguém caiu de um andaime, por exemplo, na construção civil, eu tenho que acionar o Ministério Público para entender, para se aquilo ali foi lido como se foi lido, por exemplo, como um crime, certo? Alguém empurrou alguém, certo? Foi falta de utilização de equipamento de proteção individual, certo? Houve alguma falha, por exemplo, falta de pagamento, assédio moral, enfim. O Ministério Público vai justamente o que ser acionado, ele passa o que a assistir essas situações. A Advocacia Geral da União, ela defende a representação legal da própria União, certo? E a Defensoria Pública, ela defende a própria população. Tá? E aí, galera, eu vou parar por aqui, tá? Mas eu vou deixar esse restinho desse material como fontes do direito para vocês consultarem, lerem. E eu vou deixar aqui para vocês, para finalizar essa aula, as atividades, tá? Exercício 1, ok. Exercício 2, ok. Beleza. E, por fim, exercício 3, tá bom? O nosso tempo chegou ao fim, já são 9 horas, é hora do intervalo. E aí a gente se encontra novamente na próxima semana, tá bom? Grande beijo, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.